Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Maior prazer do mundo que eu estou aqui mais uma vez depois de um longo período de tempo sem gravar vídeos, né? Mas esse período pude arquitetar novos planejamentos, né? Planejamento aí de talvez de focar um pouco mais no YouTube, trazer muito mais conteúdos, não só refutando católicos ou coisas desse tipo, mas trazendo aí alguns textos escritos por mim, alguns artigos do exterior que as pessoas aqui geralmente não têm acesso. E até mesmo em estudos eclesiásticos, como eu tô pretendendo trazer aí um mini curso gratuito de eclesiologia, né? Mas enfim, isso são projetos um pouco mais no futuro. E recentemente eu recebi um vídeo de um seguidor eh, do Thales Muniz, né? Mais uma vez. E aí eu já tinha gravado um vídeo falando um pouco do Thales Muniz, falando, na verdade, refutando alguns pontos que ele trouxe, né? E aí ele gravou alguns vídeos ao vivo que foram bem interessantes. A gente mantém uma boa linha de conversa no Instagram e tudo mais, é bem bacana. E aí o Thales Muniz gravou um vídeo aí recentemente falando sobre o gnosticismo na Reforma Protestante, né? Que tem por tese principal que a Reforma Protestante é essencialmente gnóstica, né? E isso fica claro durante todo o vídeo, na verdade é a tese principal dele, por mais que o título do vídeo seja, não me lembro ao certo, mas a reforma protestante agnóstica, a tese principal que pelo menos fica visível é a de que a reforma protestante tem fundamentação essencial no gnosticismo, né? Baseada ali principalmente no conceito de sola escritura. E aí eu assisti esse vídeo, acho que uma, duas vezes, preparei aqui talvez uma refutação formal em escrito, mas eu vou fazer aqui uma pequena aparição, uma pequena demonstração do qual seria a melhor via para refutar o Tales Muniz nesse ponto tão essencial. E primeiro, eu gostaria de dizer para vocês uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando para o SSA. O SSA, vocês que são fora de Pernambuco não sabem, mas é meio que um vestibular para a Universidade de Pernambuco, né? E aí você pode entrar na UPE através desses 3 anos de ensino médio. E eu lembro que estudando sobre isso não, estudando para realizar a prova, um professor meu estava dando umas dicas de resolução de questão, e ele disse assim, ó, Saulo, toda vez que você vê questões, né, ele era professor de biologia, né? Então toda vez que você vê questões que são abrangentes demais, tipo, toda a célula é isso, todo o sistema faz isso, geralmente, não, de forma universal, tal, 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 sempre acontece, sempre, todo esse tipo de partícula abrangente demais, você duvide da veracidade da questão. E se porventura você não souber a questão, você chuta na que seja contra essa abrangência, né, que geralmente vai estar certo. E aí, diante disso, eu reparei numa analogia muito interessante com relação ao vídeo do Thales Muniz, né? O vídeo do Thales Muniz é bacana que só. Gostei, particularmente eu gostei. Faz uma boa introdução ao gnosticismo. Por mais que eu não concorde com o desfecho, né? Mas acontece que, quando você é abrangente demais com as coisas, que nem o Thales Muniz fez, por exemplo, é, a maior parte das heresias vem no gnosticismo, o protestantismo tem fundamentação essencial no gnosticismo, o judaísmo moderno, no gnosticismo, tudo acaba que fica evidente que tudo que está fora da Igreja Católica é gnosticismo, né? Então, quando você vê algo assim, meu querido telespectador, duvide certamente aí dessa argumentação, porque nem tudo é assim, nem tudo é preto no branco, né? Existe também não preto e não branco, como diria aí uma lógica formal. Enfim, mas, passando disso daí, eu percebi uma coisa muito interessante. A primeira é, o Tales Muniz, ele não conseguiu trazer bem à tona o verdadeiro gnosticismo, né? Ele trouxe aí, não, aparição, não sei o que e tal. Então eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou, nesse vídeo aqui, além de refutar porque o protestantismo não é essencialmente gnóstico, de fato, assim, uma observação realista do que é gnosticismo, baseado, por exemplo, no professor de Belas Artes da Universidade Católica Notre Dame, né? E aí ele fez esse artigo, tá disponível aí no academy.edu, todo mundo pode ter acesso. E nesse artigo fica nítido, ele faz várias e inúmeras citações, principalmente aí de algumas aparições de textos gnósticos. Então vamos trazer aqui à tona tudo isso, ok? Beleza, então o que é gnosticismo
às luzes da compreensão do professor de belas artes Hamilton Armstrong. Ele começa afirmando que gnose, ou conhecimento, como entendido nos sistemas religiosos gnósticos, não se refere ao entendimento racional da realidade natural ou sobrenatural, mas envolve uma consciência através da iluminação, intuição, iniciação ou transe induzido de que o espírito humano é consubstancial com o fundo divino do ser. Isso aqui é essencial, porque essa é a fundamentação do que seria essa gnose, né? É um encontro com algo intrínseco a si mesmo, tal qual não, no qual você está em consubstância. Isso aqui se dá pela observação do gnosticismo durante a história, né? E aí ele continua, ele vai citar aqui que até 1945, se não me falha a memória, as únicas aparições que nós tínhamos conhecimento do que era o gnosticismo era através de algumas cartas de pais da igreja contra essa heresia, né? Que seria, por exemplo, como Justino Marte, Tertuliano, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Hipólito de Roma. E aí ele faz uma citação aqui de Hipólito de Roma sobre o que seria o gnosticismo, né? Numa carta que Hipólito de Roma, Hipólito Romano, refuta o gnosticismo, mas antes ele aponta o que é. Então ele diz aqui: abandone a busca por Deus e a criação e outras questões semelhantes. Aprenda quem é dentro de você que faz tudo à sua maneira e diz: meu Deus, minha mente, meu pensamento, minha alma, meu corpo. Aprenda as fontes de tristeza, alegria, amor, ódio. Se você investigar cuidadosamente essas questões, encontrará Deus em si mesmo. E é muito importante nós relatarmos isso daqui, né? Então, através dessa introdução que o Hamilton Armstrong ele traz para a gente, ele traz de forma bem acadêmica, não é? Nós conseguimos aí já observar as nuances do gnosticismo, que vai ficar evidente ainda mais um pouco nesse artigo através das luzes de outros acadêmicos, como o Ian Cauliano e outros, né? Então, por exemplo, ele continua aqui trazendo afirmações do Ion Coliano no seu estudo, na sua obra A Árvore da Gnose, né? Então ele argumenta que o gnosticismo ocidental encontra suas raízes no orfismo, e isso aqui é muito interessante, o orfismo grego, né? E aí ele cita, por exemplo, uma aparição muito interessante, ó. Houve um tempo antes da história em que os gigantes ou titãs preternaturais se rebelaram contra os deuses e assassinaram e devoraram um deles. Dionísio, no caso, eles assassinaram e devoraram Dionísio. Em vingança por este deicídio, Zeus destruiu os rebeldes titãs com um raio, e a humanidade nasceu de suas cinzas. Nós humanos, portanto, temos uma semente divina dentro de nós, pois contemos os fragmentos do divino, Dionísio, engolido pelos titãs que estava residual em suas cinzas, né? Para restabelecer a união com a fonte divina, a ideologia e prática órfica envolviam a rejeição do mundo e a desvalorização do corpo, a reencarnação e o vegetarianismo. E ele continua. Não há dúvida de que os mistérios órficos tiveram uma forte influência em Platão e posteriormente no neoplatonismo, com sua doutrina de metempsicose ou aprisionamento do espírito na matéria. A heresia gnóstica denunciada pelos padres da igreja, Irineu, Justino Marte, Hipólito, assim segue, entre outros, parece ser, na verdade, uma curiosa mistura de escrituras judaicas, tradição talmúdica, a tradição apostólica cristã e o neoplatonismo órfico descrito acima, no caso, toda essa história de Dionísio, da natureza humana e assim segue. Também foi sugerido que a religião gnóstica se baseia no conceito grego de hipostatização, personificação, no caso, de conceitos ou entidades geradoras abstratas que funcionam como arquétipos ou governantes de nosso cosmos. Juntas, essas hipóstases, personificações, compõem o pleroma, é essa palavra meio complicada, ou a plenitude do ser, em oposição ao kenoma, que seria a ausência de ser, simplesmente o vazio, né? E aí, no caso, diante de tudo isso que a gente já tinha um breve conhecimento através ali da filosofia grega, através da mitologia grega, através do que os pais da igreja trouxeram combatendo a heresia gnóstica, de repente, em 1945, surge na verdade, uma série de textos em papiro, né, que pertenciam à próspera comunidade egípcia, datada ali mais ou menos do primeiro século depois de Cristo, né? Os documentos eram escritos em copto e eles foram
traduzidos, se não me engano, pela Unesco e pela Fundação de Carl Jung de Zurique, né? Então a gente tem acesso a esses escritos graças a essas traduções aí também. Vocês podem estar acessando. Então, veja, esses escritos foram originalmente chamados de Nag Hammadi, não é? E embora haja muitas variantes desse Nag Hammadi, uma coisa que une tanto o Nag Hammadi quanto as variantes do Nag Hammadi, quanto os escritos que embasaram anteriormente o que é gnosticismo segundo os pais da igreja, uma coisa fica evidente e é consensual entre todas as variantes. Primeiro, o Pleroma é dividido em 30 éons, forças personificadas, que vivem em Sizig, ou opostos em pares, formando o Ogadod, 8, Decade, 10, e o Dodecade, 12. 12 forças, né? Não criadas do cosmos, que se pode chamar de divinas. O último éon do Dodecade, dos 12, é Sofia, seria exatamente a sabedoria, que no caso tem um apelo muito grande do gnosticismo dentro dessa personificação Sofia, né? Através da qual a ordem criada entra em existência. E por quê? Ó, Saulo André, por que você está dando toda essa introdução sobre gnosticismo? Porque é necessário dar essa introdução, porque a comparação é exatamente, a comparação não, a tese é que o protestantismo está fundamentado essencialmente no gnosticismo, por exemplo, na doutrina do Sola Escritura. Então veja, o gnosticismo é isso que eu estou mostrando. E eu ainda vou mostrar mais um pouco como as citações do próprio Nag Hammadi, né? Observe esse texto aqui. Eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a estéril, e muitos são meus filhos. Eu sou o silêncio e o incompreensível. Eu sou a expressão do meu próprio nome. Isso aqui foi tirado do Tom the Perfect Mind, né, da Nag Hammadi. E ainda continua. Outra variante, por exemplo, do Trimorphic Protoneia, eu acho que fala assim, deixa eu ver. Trimorphic Protoneia, exatamente, que é o pensamento primordial triplo. Ele diz: é dito ainda sobre essa Sofia, né? Eu sou Protonoia, o pensamento que habita na luz. Ela que existe antes de tudo. Eu me movo em toda criatura. Eu sou a invisível dentro de tudo. E continua: eu sou andrógena. Eu sou tanto mãe quanto pai, já que eu copulo comigo mesma e com aqueles que me amam. Observe aí as nuances do gnosticismo segundo esses papiros encontrados, né? Eu sou o útero que dá forma a tudo. Eu sou Meirotheia, a glória da mãe. E ainda tem uma terceira variante, de um texto de Nag Hammadi, que no caso se chama Apocalipse de Adão, não é? E aí ele diz: das 9 musas, uma Sofia se separou. Ela foi para a montanha alta e passou um tempo sentada lá, de modo que desejou a si mesma sozinha para se tornar andrógena. Ela realizou seu desejo e engravidou de seu desejo. Então perceba a mitologia que compõe o gnosticismo. Isso aqui é essencialmente o gnosticismo. É uma religião, é um mito, não é? Não tem como a gente falar que o protestantismo, o catolicismo, o judaísmo é derivado disso daqui, né? E depois, por fim, o Hamilton Armstrong ele finaliza com o seguinte parágrafo. Fundamentalmente, então, o gnosticismo é um movimento religioso que rejeita a lei divina conforme apresentada na tradição judaico-cristã, na lei natural aristotélica e nas estruturas de poder hierárquicas e autoridade em geral. Em seu aspecto mais elementar, o gnosticismo, prestem atenção nisso, o gnosticismo substitui o masculino assertivo, intelectual, autoritário, consciente, a palavra, o logos, pelo feminino, rebelde, intuitivo, apaixonado, inconsciente, a imagem que seria Sofia. O adepto gnóstico, portanto, ao rejeitar a autoridade externa, confia no contato intuitivo direto com o suposto terreno imanente andrógeno do ser, por meio da experiência mística e ou, como o professor Bloom sugere, aqui no texto do Hamilton, revelações por um mensageiro alienígena que fala de dentro. Fundamentalmente, o gnosticismo é isso aqui, estampado, tá? Isso aqui é o gnosticismo e qualquer um que fale o contrário está equivocado. Então, por exemplo, de que forma, por exemplo, é combatido o gnosticismo, por exemplo, em Inácio? Inácio, ele
combate o gnosticismo, trazendo à tona, por exemplo, esse gnosticismo se revelava de maneira docetista, né, que acreditava que Cristo não tinha vindo em carne, assim sucessivamente, e eles teriam recebido uma revelação e todo esse tipo de mitologia aqui que foi descrito, né. Então, diante de tudo isso, como a gente poderia afirmar que o protestantismo tem uma fundamentação essencial no gnosticismo, né? De maneira alguma seria a resposta. Mas vamos mudar ainda todo esse conceito que eu trouxe aqui para tratar da forma superficial que o Tales Muniz trouxe o gnosticismo. Não teria um problema muito grande, mas ainda assim é complicado. Mas vamos fazer esse esforço. Será que realmente a argumentação protestante reformada sobre o que é divino se enquadra no gnosticismo? Será que essa argumentação trazida por Calvino e muitos outros reformadores, essa argumentação sobre a testificação do Espírito para com a veracidade divina das Escrituras é fundamentada essencialmente no gnosticismo? Qual seria a resposta para isso? Pensem aí. A resposta é não. Por quê? Por que, Saulo André? A resposta é não. Veja, primeiro, o que é que acontece? Nós estamos diante de um objeto de natureza divina, né? De natureza espiritual, que seria exatamente as Escrituras. As Escrituras sagradas, inspiração divina, ela não pode ser simplesmente analisada pela luz da razão. E você pode vir argumentar para mim: olha, não, existe tal e tal argumento, existe tal e tal coisa, existe todo esse artifício que nós usamos para fechar o cânon. E isso os reformadores também concordam. Calvino, por exemplo, argumenta muito disso em sua Instituição da Religião Cristã. Muitos outros reformadores também fazem a mesma coisa. Procuram trazer à tona toda essa materialidade. Mas a questão que a reforma protestante bate é a seguinte: como a gente pode ter uma certeza cabal de algo que não se pode dar aos sentidos? E aí nós lembramos o texto em que Jesus afirma que Pedro não adquiriu aquele conhecimento que ele tinha expressado pela luz de seus sentidos, mas sim por revelação do Pai que está no céu. Então perceba, o que é de natureza divina, ela se revelará através de um vetor divino. Então a certeza cabal que nós poderíamos ter sobre algo divino é através da iluminação do próprio algo divino. Por exemplo, eh, no caso ainda é melhor para nós que somos cristãos, né, que nós não temos um Deus tão distante, nós temos um Deus muito próximo. Por exemplo, o Espírito Santo que foi nos enviado, ele está dentro de nós, ele nos compõe de certa forma, né, sem querer adentrar, por exemplo, na doutrina do Espírito Santo. Mas enfim, o que fica ainda mais problemático de toda essa argumentação do Tales Muniz por exemplo, ele cita as outras cartas de Paulo, né? O que é que nós poderíamos definir, como nós poderíamos definir que aquilo ali não é cânon? Veja, essa pergunta nós fazemos até mesmo para quem defende o magistério. Como o magistério pode definir que aquilo não é cânon? Porque, pelo que eu sei, a doutrina do magistério, ah, na verdade, a autoridade magisterial da Igreja Católica Romana se dá porque a sucessão apostólica que foi dado para estes do magistério está fomentada no Espírito Santo. Então perceba, da mesma forma que o Tales Muniz, ele acusa o protestantismo de ter fundamento essencial no gnosticismo por deixar ser persuadido pelo Espírito Santo para observar a veracidade divina da Escritura, a gente também pode afirmar a mesma coisa de um católico que deixa ser persuadido pelo magistério, que não entende qual é o processo que o magistério tomou, e esse magistério deixa ser persuadido pelo Espírito Santo. Então perceba que os dois incorreriam no mesmo erro do gnosticismo. Mas veja, não, não, não e não. Eu nunca vou acusar um católico de ser gnóstico nesse sentido. Da mesma forma que não é lícito acusar um protestante de ter essa fundamentação gnóstica. Da mesma forma que um judeu e assim segue. O gnosticismo é aquilo que eu falei para vocês, não é? Então, veja, vamos observar agora alguns elementos em comparação a essa visão protestante, em comparação ao gnosticismo, né? Vamos trazer aqui alguns elementos e contrapor a visão protestante à visão do gnosticismo para ver se o Tales Muniz de fato está certo em fazer essa comparação. Primeiro elemento, fonte da revelação. A fonte da revelação do protestante é o quê? É as escrituras sagradas, inspiradas por Deus, o próprio Espírito Santo. No gnosticismo é um conhecimento oculto, esotérico, além de qualquer outra coisa interior, a uma sabedoria senciente e assim segue.
Veja, qual é a comparação honesta que nós podemos fazer aqui e dizer que o protestantismo tem ali uma fundamentação gnóstica? Nenhuma. Nós não podemos fazer isso de forma alguma, né? E se porventura um católico dizer que deixar ser persuadido pelo Espírito Santo é um semblante, é tocar a superfície do gnosticismo, este estará sendo desonesto, porque basicamente é isso que o magistério faz quando arroga para si a sucessão apostólica, que arroga para si o trabalho do Espírito Santo neles, como o apóstolo Paulo arroga, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e assim segue. Eles são gnósticos? Não. O magistério é gnóstico? Mesmo eu discordando dos poderes do magistério, eu acredito que não. Então perceba, esse elemento não condiz, protestantismo e gnosticismo não condizem, ok? Segundo elemento, acesso à verdade. É aí que está, o ponto essencial do gnosticismo. Um grupo seleto, esotérico, tem acesso à verdade. O protestantismo é assim? A máxima definição que um protestante vai fazer, um reformador vai fazer, é a seguinte: quem pode adquirir esse conhecimento dado pelo Espírito Santo é um cristão. Ele não diz, não é um protestante, não é um luterano, não é um católico, não é isso, não é aquilo, não. É um cristão. É o máximo de exclusão, de inclusão que o protestante faz. Eu não acho lícito isso ser observado de uma maneira esotérica. Então, por exemplo, no protestantismo, o acesso à verdade é dado a todos os fiéis pela ação do Espírito Santo, e estes podem reconhecer a verdade das Escrituras, a verdade divina das Escrituras. Não é como se fosse um grupo seleto, coisa que se dá no gnosticismo. Depois, esse conteúdo revelado, como ele se dá? No protestantismo, ele se dá de forma pública, escrita, histórica e verificável. Completamente verificável, histórica, escrita e pública, que seria, por exemplo, a revelação das Escrituras. Enquanto no gnosticismo, esse conteúdo revelado é oculto, místico, simbólico e muitas vezes até, na verdade, quase 100% das vezes é contrária à tradição bíblica. Então, mais um ponto aí que o protestantismo não arroga para si uma fundamentação essencial no gnosticismo. E por último, a gente pode tirar o próprio papel do Espírito Santo, que do lado protestante acredita-se que o Espírito Santo confirma no coração o que é verdadeiro nas Escrituras, enquanto o gnosticismo canaliza esse papel do Espírito Santo numa verdade secreta além do mundo material e da Bíblia, não é? E eu poderia citar aqui aparições do gnosticismo na história, como foi dito ali em Irineu, como foi dito ali em Justino Marte, até mesmo no Hipólito, enfim, eu poderia citar, mas o meu objetivo foi fazer uma refutação breve. Primeiro, explicando o que seria o gnosticismo, essencialmente falando, com os estudos mais recentes e acadêmicos, como foi mostrado pelo professor Hamilton Armstrong. Depois, explicar o motivo do porquê não é lícito comparar o protestantismo com o gnosticismo. Não é lícito de forma alguma, porque essencialmente ambos não se correlacionam, ok? E no caso, se um católico ousar arrogar que o protestante é gnóstico, eles também são gnósticos por ser fideístas com o magistério, que é fideísta com o Espírito Santo, ok? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curto, não é? Mas teve a pretensão, espero que isso tenha ajudado vocês a, de alguma forma, pensar um pouco, a raciocinar um pouco mais sobre esse tema. Eu pretendo aí postar mais um ou dois vídeos nessa semana. Espero que vocês venham a contribuir comigo nesse trabalho, ok? Qualquer dúvida, estou nos comentários. Entrem aqui na minha comunidade pública, gratuita. Tem 40 pessoas lá para a gente conversar. Você pode ser a 41 e que entre em 50, 60, 100. Você tem acesso a mim particularmente. Então fique à vontade, será um grande prazer recebê-los. Ao Senhor seja dada a glória, somente Ele e a mais ninguém. A esse Deus que é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não há nenhum outro ser, não há nenhuma outra entidade, não há nenhuma outra pessoa que merece a glória ou a nossa veneração. Essa é a mensagem que eu deixo por último, ok? Até a próxima, meus caros amigos. Até logo.